Muito bom dia, amigos ouvintes da Piratininga. Estamos iniciando mais uma edição do nosso Caminhos da Luz, reflexões sobre a doutrina espírita. Nós vamos conversar agora com o Maurício Mancini. Maurício, prazer tê-lo aqui no nosso Caminhos da Luz. Nós aqui em Jaú, no interior de São Paulo, e você aí no Rio de Janeiro. Bom dia Jair, bom dia ouvintes. Na verdade, nós estamos em Seropédica, que é um município pertinho, coladinho para a capital, onde fica a universidade onde eu trabalho, e a gente tem mais tranquilidade do que o Rio de Janeiro, com certeza, daquela vida agitada e tudo mais. Então eu vivo no interior, tá bom? Bem pertinho aí, bem coladinho aí. Colado. Mas ainda é um outro município. Que proporciona, como você disse, um pouquinho mais de tranquilidade, né? A vida menos agitada. Muito bem. Maurício, nós vamos a uma mensagem do CD Momento Espírita. Logo em seguida, eu gostaria, por favor, que você fizesse a nossa prece inicial. Sim. E aí estaremos no nosso tema de hoje, que, aliás, olha, como eu te disse, te informei, né? Eu nunca tive tanta manifestação a respeito de um tema como esse aqui. Tímidos ou omissos. Olha, ele é diferente mesmo, esse tema é diferente. Muita gente escrevendo, muita gente mandou WhatsApp falando sobre esse tema. Aliás, todos, felizmente, positivamente, né? Se manifestando de forma positiva. Muito bem. Vamos, então, estamos aqui na companhia do Vinícius Andrade. Eu esqueci de apresentá-lo, mas ele está aqui na técnica, cuidando de tudo aqui para nós. Pensamento e ação. Conta a literatura zen budista que um discípulo acompanhava seu mestre numa caminhada que os levaria a um rincão distante, onde passariam a noite. Conversavam tranquilamente enquanto andavam a passos cadenciados, quando se detiveram diante de uma ponte que havia caído. Observaram por alguns minutos a situação e perceberam que, se quisessem prosseguir, teriam que atravessar pelo leito do rio. Testaram a profundidade e perceberam que seria possível atravessá-lo, embora tivessem que fazê-lo com a água pela cintura. Ao se prepararem para a travessia, uma voz desesperada de mulher fez com que ambos se detivessem. A mulher também precisava atravessar o rio, mas não se sentia em condições de enfrentar os perigos da correnteza. Discípulo e mestre se entreolharam e, após alguns momentos, o mestre tomou a mulher em seus braços e adentrou no rio a passos firmes. O discípulo, um tanto assustado, seguiu-os. Chegando à outra margem, a mulher agradeceu comovida o gesto do seu benfeitor. Despediu-se e se foi. Novamente, discípulo e mestre caminharam a sós por quase toda a tarde, trocando apenas algumas palavras. Chegaram ao local onde passariam a noite. Quando se recolheram para dormir, o discípulo muniu-se de coragem e perguntou ao mestre: Senhor, desculpe minha intromissão, mas gostaria de uma explicação. O senhor carregou uma mulher nos braços, e isso é contra nossos princípios. O que o senhor tem a dizer? O mestre contemplou o discípulo com um olhar sereno e aproveitou para lhe ministrar um grande ensinamento. Meu filho, eu carreguei a mulher nos braços de uma margem à outra do rio e a deixei lá, e você a conservou no pensamento até agora. Quem de nós feriu os princípios? O discípulo abaixou a cabeça e, um tanto retraído, pediu permissão para se recolher. Muitas vezes, sem mais detidas reflexões, costumamos agir como discípulo inexperiente. Percebemos uma situação que aos nossos olhos merece repúdio e não hesitamos em lançar o veneno da calúnia sobre os que pensamos agirem em desacordo com os nossos princípios. As leis divinas, que são de amor e justiça, julgam sempre pela intenção e não pelas aparências. Assim sendo, é importante que prestemos atenção às mais secretas intenções que movem os nossos atos. Nós até podemos mascarar, aos olhos dos homens, o móvel das nossas ações, mas as leis divinas jamais conseguiremos enganar, por estarem escritas em nossa consciência. Você sabia que Jesus tratou desse tema quando falou do adultério por pensamento? O mestre de Nazaré deixou bem claro que o que é levado em conta pelas leis de Deus é o nosso pensamento, ou seja, os sentimentos que agasalhamos no fundo da alma. Dessa forma,
Vale a pena ficarmos mais atentos aos nossos pensamentos e atos do que nos dos outros, porque Jesus também assegurou que cada um de nós responderá por si e não pelos outros. Maurício, vamos então à nossa prece, por favor? Vamos sim. Senhor Jesus, queridos amigos da espiritualidade, nós agradecemos pela oportunidade desse encontro feliz, deste encontro virtual, em que estudaremos a mensagem da doutrina espírita e a mensagem do Evangelho. Pedimos, Mestre, que tome das nossas vozes, das nossas mãos, e nos faça instrumentos do teu amor e da tua paz. Em teu nome, Jesus, mas sobretudo em nome de Deus, nós iniciamos a nossa tarefa da manhã de hoje. Maurício, eu acompanhei a sua intensa atividade no meio espírita através das mensagens, de vídeos que você me mandou. Eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito desse trabalho. Para quem não nos conhece, né, nós estamos aqui em Seropédica, que é um município do estado do Rio de Janeiro, vinculados ao Centro Espírita Paulo de Tarso, que é uma das 3 casas. O nosso movimento espírita é pequenininho, são 3 casas espíritas na cidade inteira. E o Centro Espírita Paulo de Tarso hoje tem as suas atividades virtuais, porque nós ainda mantemos a instituição fechada para as reuniões presenciais. E eu sou espírita desde 1976. Minha família conheceu a doutrina espírita, nós travamos contato com a doutrina desde aquela época. E já que você falou dos aniversários, agora no próximo dia 18 de maio vai fazer aniversário a primeira vez que eu fiz palestra em público, né, 33 anos atrás. Em 1989, em 1989. Então a gente tem um trabalho tanto na área da divulgação doutrinária, quanto na área da tarefa mediúnica desde 1986. Estou na coordenação da Casa Espírita nesse momento. E a gente também tem o nosso trabalho profissional aqui na Universidade Rural, então isso facilita bastante. Você mora a 5 minutos do trabalho e consegue desenvolver um trabalho espírita bastante significativo. Eu viajo bastante, eu viajava bastante antes da pandemia para fazer palestra, se bem que com a pandemia eu consigo ir a lugares que eu nunca fui, né? Há pouco tempo atrás eu estava no Ceará, outro dia eu estava lá nos Estados Unidos, na Flórida, tudo virtualmente. Isso é muito bom, o que mostra que a tecnologia pode ser utilizada para a gente transmitir a mensagem da doutrina também com qualidade, também com empenho e com sentimento que a gente, né, é movido desde aquela época, desde a mais tenra idade. A gente tem um canal no YouTube, essa é a questão que o Jair estava falando, né? Visitem lá o canal Maurício Mancini, né? E é só colocar isso mesmo, Maurício Mancini, vocês vão achar, tem vídeos, tem várias playlists ativas, playlists sobre mediunidade, sobre família, as nossas palestras, né, realmente com um tempo maior, e alguns vídeos curtinhos para reflexões, da onde a gente consegue ter a oportunidade de falar também sobre a atualidade do momento que a gente vive. Ótimo. É trabalho para chuchu, hein? É trabalho. E ainda cuido de 2 filhos. Vamos então, Maurício. Os bons são tímidos ou omissos? Pois é, não é? Essa é uma questão que as pessoas, às vezes, elas não levam em conta, porque normalmente a gente vê esses tempos difíceis que nós estamos vivendo, a sociedade olha, nós somos afrontados pelo noticiário todos os dias. A maior parte de notícias ruins, a maior parte de notícias que ainda colocam as pessoas como causadoras, né, de sofrimento, desonestidade, corrupção, tá tudo aí pra gente ver. Se a gente quiser se intoxicar, é ficar aí uns 15, 20 minutos assistindo o noticiário diário, que a gente consegue realmente ter um monte de pensamentos e de sentimentos ruins. Por isso mesmo, a gente começa a ver e as pessoas dizem, isso é o fim dos tempos, isso é a marca da transição. Gente, mas quando Jesus esteve materialmente conosco há 2000 anos, ele deu partida nesse processo de transição. Se nós observarmos os valores que eram cultivados antes da vinda de Jesus, que era o da violência, o da riqueza, o da beleza, o do poder, era isso que era enaltecido. E aí Jesus vem enaltecer valores para nós como o da bondade, da caridade, da renúncia, do amor ao próximo, da tolerância, da paciência. Então é o mestre quem descortina materialmente para nós o início da transição planetária que nós estamos vivendo há mais de 2000 anos. Só que nós estamos no momento agudo dessa transição. E muitas pessoas, algumas vezes observando apenas superficialmente, observando apenas um lado da questão, dizem assim, isso é a marca do fim dos tempos. Olha só, a pandemia está aí, essa peste que foi anunciada lá no Evangelho. E realmente, se nós formos ao Evangelho de Mateus, capítulos 24 e 25, nós vamos encontrar o que os evangelistas chamam de sermão profético, não é? Aquele momento em que Jesus anuncia um momento mais agudo de dores e um momento mais agudo de amadurecimento da sociedade humana, dos espíritos que permanecerão na Terra.
E aí, quando a gente observa ali, Jesus passa pelo templo e referencia os discípulos. Em verdade, eu vos digo, não ficará pedra sobre pedra. Está lá no iniciozinho, capítulo 24 de Mateus. E aí os discípulos ficam impertigados com aquilo, né? Uai, o que vai... Uai, não. Uai é de Minas, tá? Mas assim, o que vai acontecer? Por quê? Quando é que a gente vai saber disso? E aí Jesus diz, olha, virão tempos, né, rumores de guerras, virá peste, virão terremotos, mas isso ainda não é o fim. E aí eles perguntam, mas por que sinais nós vamos reconhecer? E aí Jesus começa a falar, virão falsos cristos, virão falsos profetas, para anunciar coisas que eu não mandei. E a gente já começa a perceber o seguinte, a marca desses tempos dolorosos que nós estamos vivendo, ela realmente é uma marca cheia de falsos profetas, vocês não estão vendo? Gente que cria esse clima de terror, esse clima de pânico, de fim de mundo, e depois nos oferece a salvação, normalmente vendendo essa salvação para nós, por pulposas doações, por um monte de cobranças, seja de domínio das nossas mentes, da nossa vontade, ou do nosso recurso material mesmo. Quantas e quantas criaturas vinculadas à chamada teologia da prosperidade, que não é teologia nada, perguntemos aos teólogos que eles vão falar isso, né? Eles estão ali querendo mercadejar com Deus. Eles doam para poder receber, nesse momento, na vida terrena. Então, essas criaturas, esses falsos profetas, esses falsos emissários de Jesus, são essa marca do fim dos tempos. E o pior é que eles maculam a mensagem de Jesus. Eles violentam, eles adulteram essa mensagem para se beneficiar, para continuar mantendo o comando sobre as grandes massas de população e assim por diante. Então, essa é uma das primeiras marcas. Não é a questão só de haver peste, terremotos, guerras, porque nós já tivemos e vimos tendo isso ao longo de mais de 2000 anos, nós temos tido isso. Então, uma questão primordial, começa Jesus a falar isso. Primeira, a vinda desses enganadores, a vinda dessas criaturas, e isso é uma questão que a gente tem que estar muito atento no movimento espírita. Porque apesar do nosso tema ser mais amplo, para a questão das pessoas que se colocam como boas, para aquelas que de vez em quando usam até o rótulo, né, de pessoas de bem, mas que estão lá fazendo sinal de arminha na internet, ou então propagando mensagens de ódio, a gente começa a perceber que esse alerta para nós espíritas ele é grave, porque podem surgir também falsos mensageiros, falsos missionários nas nossas fileiras, que vão anunciar mensagens que estão em contradição com a proposta da doutrina, e é importante ficar atentos a isso. Para ficarmos atentos a isso e poder distinguir, a gente tem que conhecer bem o Evangelho e conhecer bem a codificação. Então, espírita, que nos dias de hoje não se propõe a estudar a fundo a codificação, os 5 livros de Kardec, as obras subsidiárias sérias, ele se põe em risco de ser iludido por esses falsos profetas, que frequentemente vêm cercados de uma aura de fanatismo, de mediunidade exuberante, mas que na verdade estão ali muito mal assessorados. Então, para que nós não sejamos omissos, o espírita precisa, em primeiro lugar, ser ativo na busca do conhecimento. Nós somos a doutrina da fé raciocinada. E uma doutrina que se propõe ser de fé raciocinada não pode abrir mão do raciocínio para seguir mitos, para seguir líderes sem considerar o que eles estão ensinando, sem confrontar o que eles estão ensinando com a fonte primordial da doutrina, que é a codificação, com a fonte primordial das propostas do bem, que estão no Evangelho. Então é importante que nós estejamos atentos a isso. Guerras, rumores de guerras, abalos sísmicos, problemas climáticos, nós sempre tivemos. Mas nesse momento que nós estamos vivendo, é muito grave e é muito intensa a ação desses falsos profetas, a ação desses falsos messias que se colocam aí como salvadores da pátria e, na verdade, são criaturas que estão muito abaixo, como o próprio codificador pergunta lá no Livro dos Espíritos, de algumas criaturas que estão abaixo da sua condição de missionários e fracassam. São esses que nós estamos vendo por aí. E aí nós vamos perceber também Jesus mais adiante, ainda lá, nesse primeiro capítulo 24, aí, onde começa o sermão profético, ele comentando, porque a iniquidade de muitos se multiplicará, o amor esfriará. Né? Ou porque a iniquidade se multiplicará, o amor de muitos esfriará, e aqueles que perseverarem até o fim será salvo. E a gente começa a perceber o seguinte, essa talvez seja a pior das marcas desse momento agudo que nós vivemos. Porque nós vemos as criaturas banalizando a iniquidade, banalizando a injustiça, banalizando a violência. E aquelas criaturas que queriam crescer, que se sentiam impulsionadas a realizar a transformação, dizem, ai, está muito difícil, ai, é impossível vencer a maldade. E elas se retraem, o amor delas esfria, o ímpeto delas de realizar esfria. E aí vem o alerta do mestre, apenas aqueles que perseverarem até o fim. E aí é complicado, né? Outro dia desse mesmo eu coloquei um curta lá no meu canal no YouTube, assim, estou cansado de ser espírita.
Isso deixou um monte de gente empolvorosa, viu, Jair? Porque as pessoas ficam assim, mas como, Maurício, cansado de ser espírita? Mas não sou eu. É uma reflexão que eu fiz com uma companheira ali de Valença, a respeito desses momentos, a respeito até das dificuldades que o nosso movimento encontra de divisão. Divisão por questões políticas bobas. E aí a gente começa a perceber o seguinte, mas apenas o espiritismo que nós conhecemos para nós, que nós vivenciamos, vai nos transformar. Então ele não é aqui para transformar os outros, ele não está aqui para mudar os outros, ele está aqui para mudar a nós mesmos. Então não nos cansemos de ser espíritas, porque é um bom caminho que nós escolhemos para evoluir. Como bons católicos vão evoluir, como bons protestantes vão evoluir, como bons budistas vão evoluir. Nós precisamos de boas pessoas atuando em todas as áreas, até bons ateus. Porque eles vão ter uma percepção interessante da sociedade, da mudança social agora, que às vezes nós, pensando ou sonhando demais com a vida no mundo espiritual, porque tem gente assim, né? Tem gente que adora da cesta básica em centro espírita, e lá da paz para ganhar um duplex com piscina em nosso lar. E vai anotando no caderninho, 500 passes, 300 cestas básicas. Olha, ministro Clarencio, me põe aí numa área bem do lado de André Luiz, aí na mansão do André Luiz, eu quero. Ficam iludidos, nosso lar está ali incrustado no umbral, gente. E a colônia aqui no Rio de Janeiro, de vocês aí de Jaú deve ser outra, as nossas lá de Minas são outras, e assim por diante. Então é importante que nós olhemos para a sociedade em que nós estamos com um olhar transformador. E daí nós precisamos de bons em todas as áreas. Bons que atuem, bons que não sejam tímidos, bons que não sejam omissos, bons que não deixem o seu amor esfriar. Essa complicação, essa frase de Jesus me deixou assim, puxa vida, quando eu estava preparando o estudo, e o Jair sabe, a gente ficou ruminando no bom sentido, tá? Porque a gente trabalha numa universidade rural, a gente olha as vaquinhas lá, a gente imagina que elas estão lá filosofando, então não, estão só fazendo gestão, mas a gente fica ruminando pensamentos, né, Jair? E aí a gente começa a perceber o seguinte, né? O que eu vou falar? O que eu vou falar no programa da rádio? E esse tema começou a martelar lá, os bons são tímidos ou são omissos? Porque isso aparece no Livro dos Espíritos. Os amigos espirituais fazem um alerta, dão um grito em nossos ouvidos e em nossos sentimentos, lá no Livro dos Espíritos a esse respeito. Nós vamos chegar lá. E aí veio essa questão, veio essa proposta. E quando eu fui buscar lá no Sermão Profético isso, gente, o que é o amor da gente esfriar? É esse cansaço. É essa sensação de que assim, ai, não vale a pena. Ai, eu não consigo fazer. Poxa vida, gente. Se nós reencarnamos, se nós fizermos uma proposta de transformação de nós mesmos, o que é mais importante, é o primeiro passo, é o primeiro objetivo, nós temos também a proposta de transformar o que está em torno de nós. E aí a gente começa a dizer assim, é o fim dos tempos de provas e expiações. Os que perseverarem até o fim chegarão à condição de regeneração. Mas se nós desanimarmos no meio do caminho, se nós temos assim, é difícil demais, eu não consigo, estou cansado de ser espírita, nenhum de nós que é consciente, nenhum de nós que estudou a doutrina a fundo vai se cansar de ser espírita. Como nós vemos... O Teixeira que fala, tem uma frase dele que fala assim, ser espírita é para quem aguenta. É verdade. Essa é uma questão que a gente coloca sempre, porque algumas pessoas dizem, isso aí é uma coisa né, assim, arrogante. Não é não. É porque é desafiador ser espírita. O Raul está coberto de razão, não é para quem quer. Ser espírita é para quem aguenta. Porque nós vemos muitas criaturas desistindo. Fazer aquela coisa, eu fui lá no centro trabalhar na sopa, eu quis cortar cenoura em rodela, a dona fulana mandou eu cortar em bastão, não volto mais. Faz bico. Gente, isso é muita infantilidade. Quando, na verdade, nós vamos perceber a convocação de Jesus e a convocação dos bons espíritos para que nós sejamos agentes e não pacientes. Eu tenho arrepio no perispírito, a gente faz atendimento fraterno na casa espírita, né? Então eu tenho arrepio no perispírito, toda vez que eu vou lá e a pessoa assim, eu vim aqui para ser assistido, né? Eu vim aqui para... Aí a gente faz, atende, dá o roteiro, assiste às reuniões públicas, leva quando o nome é necessário para a reunião mediúnica, e a pessoa melhora um pouquinho, chama para trabalhar, chama para fazer campanha do quilo, chama para participar do estudo sistematizado. Não posso, eu estou em tratamento. Gente... Ou então, assim, sabe o que é? Quando falou sabe o que é, eu já sei que... A minha família, eu venho aqui escondido. A gente ainda tem aqui em Seropédica, como é um município predominantemente evangélico, nós temos 2 igrejas evangélicas por rua aqui, pelo menos, e só 3 centros espíritas. Hoje tem uma em frente ao centro espírita. A gente vai acabar tendo que até mudar o horário da reunião para poder não coincidir com a deles, porque é muito movimentado, ocupa a rua inteira cheia de carros. E aí a gente começa a perceber as criaturas, né, nesse sentido assim, eu não consigo, eu não vou poder, é muito forte, é difícil, né, a minha família não deixa. Tem gente que sai escondido do centro. Termina a reunião pública lá no Pau de Tarso, quando a gente fazia presencial, a pessoa olhava para um lado e para o outro para ver se não tinha vizinho, e saía escondidinho, porque ela não pode ser vista entrando num centro espírita.
Até hoje isso acontece, Você gente. está admirado aquilo que você está falando. Ah, meu filho, Seropédica é a roça grande, está ali colada no rio, mas é pequenininha, né? Então a gente tem essa situação. A primeira casa que eu morei aqui em Seropédica, os donos moravam embaixo, eles fizeram exorcismo quando souberam que a gente era espírita. Eu estava assistindo um telejornal, comecei a ouvir tuque-tuque-tuque no piso, eles fazendo um culto lá para espantar os espíritas. Então acontece sim. Tá? E é uma questão que a gente vê como é bom a gente lutar, né? Já está rindo, mas olha só, a gente tem, cada um tem o seu, está no meio que precisa florescer, né? A gente está aqui exatamente porque precisa. São mais de 22 anos trabalhando aqui no Centro Espírita de Tarso, e a gente fica feliz de ter essa casinha que nos abriga, que nos acolhe, e que nos permite realizar atividades mesmo, né, no sentido virtual. Então, fiquem espantados não, isso acontece. Tá? E acontece em várias cidades. Lá no nosso interior de Minas, a gente também tem muita gente assim, com esse preconceito com relação ao espiritismo até hoje. E quando a gente começa a ver as pessoas falando isso, não posso, a minha família, elas estão querendo fugir do trabalho. É aquela história do quero ser bom, mas eu quero que o mundo mude para eu ser bom. E não eu mudar o mundo para ser bom. Isso nunca vai acontecer, não é? Se a gente observar aquelas criaturas que ficam lá apregoando o fim do mundo, eles falam exatamente dessas mudanças físicas, das quais Jesus fala no início do sermão profético. Né? Peste, nós estamos aí com a pandemia há quase 2 anos já, né? Sofrendo bastante, um bom demais da conta aqui, ó. Tem um mineiro nosso colega aí, ó, o Lavrão. Né? Então a gente observa, tá, que as pessoas estão transferindo, postergando para outros a ideia de realizar a transformação. E aí começa a falar só das partes físicas. Olha, a doença aqui, é um terremoto ali, é o tsunami que aconteceu em 2004, são sinais do fim dos tempos. Não, não são sinais do fim dos tempos. Sinais do fim dos tempos é nós vermos espíritas arrefecendo a vontade de trabalhar, porque dizem que não tem mais jeito, que a sociedade não tem mais jeito, que os outros não têm mais jeito. Tem um vídeo do Mário Sérgio Cortella que eu acho ótimo, em que ele fala, até num tom bem indignado, ele diz assim, eu fico arrepiado, não nesses termos, quando alguém diz assim, ai, está tudo horrível, alguém tem que fazer alguma coisa. Mas por que aquela criatura não fez alguma coisa, uai? Por que ele não foi lá e impôs mais a obra? Ele não pode mudar, de repente, subitamente, o dirigente da sua cidade, mas ele pode, pelo menos, não deixar a rua em frente à sua casa suja. Não colocar o papelzinho de bala que ele chupou no ônibus e jogar pela janela. Então, nós temos muito a fazer, sim. Não fiquemos esperando que os outros façam a transformação para que nós sejamos depois convidados a viver na Terra, numa Terra transformada, numa Terra regenerada. Quando eu comecei a frequentar a Casa Espírita, aí sim, na capital do estado do Rio de Janeiro, em 1976, eu já ouvia falar de transição planetária. Eu já ouvia as pessoas falando a respeito desse momento. E tem gente que está lá sentado naquela casa até hoje, esperando a Terra virar um mundo de regeneração para sair para viver. Alguns têm até plaquinha de patrimônio do centro, de tanto que senta no mesmo lugar. Vai desencarnar e vai ficar assombrando a casa espírita ali, esperando a Terra virar planeta de regeneração para poder sair para viver. Só numa próxima encarnação, né, gente? Então é muito importante a gente estar atento a isso. Porque quando a gente diz assim, ai, que coisa horrível, alguém tem que fazer alguma coisa para mudar isso, nós somos os primeiros a fazer. O que nós temos feito para mudar isso? Como nós temos agido para transformar a situação, para transformar a realidade que nós estamos vivendo? Porque essa foi a preocupação de Allan Kardec. Se nós vamos lá na questão 932 do Livro dos Espíritos, ele diz assim, olha, parece que o mal sobrepuja o bem, parece que sempre predomina, e é verdade, se você abrir o noticiário, a gente tem uma notícia boa em meio a 5, 10 notícias negativas. Será que algum dia, pergunta Kardec, o bem prevalecerá? E aí os espíritos respondem assim, o mal é intrigante, o mal é audacioso, os bons são tímidos. E aí, porque os espíritos são muito bonzinhos, e eles não são de ficar apontando as nossas falhas, eles deixam que nós reflitamos para encontrar as nossas falhas, nós poderíamos traduzir esse tímido por omisso. Porque, na verdade, quando os bons deixam de fazer todo o bem que eles podem fazer, eles abrem campo para que o mal atue. Eles abrem campo para que o mal se alastre. Então é sobre isso. E é exatamente nesse ponto que aparecendo aí os falsos profetas, os falsos missionários, a nossa omissão em relação a isso, o não comentarmos em relação a isso, lembra aquela mensagem de Erasto lá no Livro dos Médiuns, que é preferível rejeitar 10 verdades a admitir uma única mentira que seja? Porque sobre essa mentira se poderia construir todo um sistema que ruiria ao primeiro sopro da verdade. Nós espíritas estamos permitindo algumas vezes que revelações mediúnicas bombásticas de médiuns que nós não conhecemos, ou até de médiuns conhecidos,
mas que num determinado momento de invigilância, num determinado momento de fragilidade ali da sua tarefa, acabam transmitindo uma mensagem equivocada. Acabam propagando fake news do mundo espiritual. Tem isso também. Como tem, né? Se a gente pegar lá um dos últimos capítulos do Livro dos Médiuns, Kardec vai estudar as mensagens apócrifas, as mensagens falsas, e só o olhar clínico do codificador naquele momento para identificar alguma daquelas mensagens realmente como falsas, como não condizentes com características do espírito que dizia assinar aquela mensagem. Então nós somos chamados, e aí nessa questão, na resposta que os espíritos dão, eles fazem isso. Os bons são tímidos. Quando eles quiserem, prevalecerão, preponderarão. E a gente pensa assim, mas o que é querer? Porque tem muita gente que quer. Nenhum de nós, se nós formos fazer uma enquete no movimento espírita, você quer um mundo melhor? 100% dos espíritas vão responder que nós queremos um mundo melhor. Agora, querer e agir, querer e fazer acontecer, que diferença, não é? Como é diferente. É enfrentamento, né, Maurício? Não Sim. quer dizer enfrentamento, não é? Uma coisa litigiosa, uma coisa desse tipo, né? Sim, mas aí a gente tem que tomar cuidado para não usar os mesmos métodos daqueles que fazem o mal. Nós vamos ter Jesus como modelo e guia. Jesus virava para os escribas e fariseus assim, raça de víboras. Até quando eu vos sofrerei? Então ele apontava os erros. Ele mostrava àquelas criaturas que elas seguiam por descaminhos. Mas ele em momento algum usou os mesmos métodos. Ele não mentiu, ele não usou notícias falsas. Ele não tentou envenenar o poço, porque de vez em quando a gente usa a falácia do envenenamento do poço, não é? Você pega uma falha de uma determinada criatura, aponta essa falha, destaca essa falha, e depois diz assim, tudo que essa criatura está dizendo é falso porque ela cometeu esse erro. Porque ela disse essa bobagem. Hoje, com a internet, então, a coisa mais fácil do mundo é resgatar a bobagem que a gente fala por aí. E aí envenenam o poço. Então, uma verdade é verdade, mesmo que ela saia de uma boca completamente acostumada a falar mentiras. Mas se for verdadeiro, tem que ser considerado. E aí nós vamos perceber o que é esse querer de que os espíritos falam. É o agir, é o fazer, é o atuar, é o realizar a parte que nos cabe. É uma triste constatação que nós estamos vendo o movimento espírita se apassivar. E aí tem que ter um cuidado danado. A gente que trabalha aqui na área da engenharia química na universidade tem essa noção de passividade e apassivação, né? O passivo é aquela criatura que não faz nada, que deixa acontecer. Tá? E o pacífico é aquele que busca a paz. Jesus não disse bem-aventurados os passivos lá no Sermão do Monte, disse? Não, ele disse os pacificadores, ele foi além. Num primeiro momento ele fala bem-aventurados os mansos, que são aqueles que aprenderam a não reagir violentamente, que são aqueles que aprenderam a dar uma resposta diferente à agressão que recebem, mas eles sempre dão uma resposta. E nós vamos citar uma criatura aqui mais de uma vez, mas desta vez me ocorre que Mohandas Karamchand Gandhi era visto no século XX como um dos baluartes da paz, não é? Como da criatura da não-violência, propagador da não-violência, mas muitas das lendas em torno dele rezam das suas respostas, das respostas que ele dava firmes, contundentes aos seus detratores. Aí certa vez conta-se que quando ele ainda estava a estudar direito, um dos professores daqueles mais aristocráticos, impertigado com aquela criatura ali franzina, de pele mais escura, querendo ser um doutor da lei, ele tentava de todas as maneiras persegui-lo. E aí uma vez o professor propôs para humilhá-lo uma proposta. Olha, para o senhor Gandhi, caminhamos por uma rua e encontramos duas malas, uma cheia de sabedoria, outra cheia de dinheiro. Qual o senhor escolhe? E o Gandhi diz, eu escolheria com dinheiro, porque com ela eu mataria a fome de muitos do meu povo. Está vendo como você não é sábio, diz o professor? Eu escolheria da sabedoria. Eu sei, professor, responde o Gandhi. Cada um de nós escolhe o que não tem. Não é uma resposta interessante? De um manso. De alguém que sabia dar a resposta, mas não usando os mesmos métodos, não apelando para a violência, não agredindo de volta ao receber uma agressão. Então, quando os espíritas quiserem, ou quando os bons quiserem, porque nós não precisamos ser espíritas para ser bons. É um equívoco, e Kardec coloca isso muito claramente para nós. Não adianta dizer assim, fora do espiritismo, fora da igreja não há salvação. Fora da caridade não há salvação. É o capítulo 15 do Evangelho. Fora da bondade, mas uma bondade ativa. Uma bondade que realmente faça diferença, nos ajude a transformar. E nós vemos o movimento espírita, nós espíritas nos tornamos passivos. Olhamos o que está acontecendo e ficamos assim, que coisa triste, tomara que isso mude. Eu sei que isso vai mudar no mundo de regeneração, mas qual é a nossa atuação, gente, para que a regeneração chegue? Qual é a nossa ação e não a nossa observação? Porque existe sim essa omissão, essa passividade,
essa coisa pasmada de olhar de longe, de quem não sofre, de quem não passa pelo sofrimento, de quem não passa pelo momento agudo, existe falta de empatia. Muita gente diz assim, ai, aquela criatura ali, ela precisava trabalhar mais, por isso que ela está assim tão pobre, por isso que ela está passando fome. Tá? Nós vivemos um momento em que a meritocracia deve ser valorizada. Mas como é possível, gente, valorizar deste jeito equivocado a meritocracia com criaturas que partem de pontos tão diferentes? Atuando aqui na universidade, é uma universidade federal, então nós recebemos alunos do país inteiro. Agora com o Enem, então, nós recebemos mesmo alunos do país inteiro. E aí a gente observa, tem aqueles alunos que cresceram em lares abastados, que tiveram cursos de idiomas, que têm acesso à tecnologia, e eles tiram 8, 9. E nós temos alunos que vieram de comunidades, que às vezes compartilham um único celular para ter aula online agora com os demais parentes. E aí quando eles conseguem tirar um 5, um 6, para eles é um mérito muito maior do que aquela criatura que tirou 8, que tirou 9, porque eles têm muito mais diferença para galgar, uma distância muito maior para percorrer. Então não é possível falar em meritocracia a menos que você parta as criaturas de um mesmo ponto, de um mesmo nível. Falar de mérito para criaturas que partiram de pontos tão distantes é desconhecer a doutrina que nós aprendemos. É querer que todos os espíritos encarnados na Terra estivessem na mesma condição espiritual. Nós estamos. Quando o codificador, na introdução do Livro dos Espíritos, faz essa análise, ele coloca assim, coloquemos 80 pessoas, ou um número qualquer, das mais variadas idades, e cobramos o seu passado. Está lá no capítulo 5 da segunda parte, né? Para observar a questão da reencarnação. Por que uns são grandes, outros são pequenos? Por que uns são mais adestrados intelectualmente, outros mais? E aí as pessoas dizem, não sei, Deus criou assim. Para quem vê uma vida só, Deus criou assim. É uma desigualdade terrível. Mas para nós que entendemos a reencarnação, sabemos, uns são mais jovens, outros são mais maduros espiritualmente falando. E é exatamente isso que nós encontramos na sociedade também. Então nós precisamos agir. Entender que de pontos diferentes nós não vamos chegar. Meus alunos, dessas situações mais complicadas, deles acostumados a ficar reprovados, a tirar 3 e 4, quando eles tiram o 6, 7 e passam com mérito, eu me sinto muito mais realizado como educador do que aquele aluno que já estava acostumado a tirar 8 e tirar 9. Porque ele teve todas as facilidades, ele teve todas as possibilidades. Então a minha atuação, a minha ação como educador para aquele aluno que foi do 8 para o 9 foi pequenininha. Mas a minha ação como educador do aluno que foi do 3 para o 6, essa aí foi de 100% de melhora, né? Então a gente se sente mais realizado. A mesma coisa para atuar na Terra. Mas também não vamos ser negligentes, achar que só os bons, os abastados é que são omissos, é que são indiferentes à dor do semelhante. De vez em quando nós vamos ver as criaturas se colocando na condição de carentes profissionais. Pega a cesta básica no centro espírita no final de semana, na igreja católica no outro, na igreja protestante no outro, e diz assim, a sociedade me deve, porque eu fui criado assim, eu tive esse problema. Calma, a gente tem que ter atenção. Despertar nas criaturas o seu desejo de melhorar. Porque de vez em quando a gente observa a sociedade fazendo que nem aqueles programas pastelões mexicanos da década de 80, né? Oh, quem poderá me defender? E aí vai aparecer um chapolim colorado, outra dessa atrás da gente, hein, gente? Quem poderá me defender? Como se todas as outras pessoas tivessem que fazer por nós? Não. Certa vez, Jair, aqui na nossa casa, durante muito tempo, nós mantivemos, e agora nós retornamos, porque com essa questão das privações materiais, existe a fome graçando ao nosso lado ali da instituição, então nós voltamos a agir, a produzir cestas básicas, a distribuir esse material, a buscar os carentes onde eles estejam. Mas durante um longo tempo, a casa assistiu várias famílias, continuamente. E uma delas, ela já tinha 3 filhos, ela era complicada, o marido nunca ia, mas ele era ajudante pedreiro. Só que eles moravam numa casa muito precária, não tinha nem piso, era terra, era barro, dentro de casa. O centro se comoveu, eles tinham uma criança doente, e aí nós conseguimos comprar argamassa, compramos o piso e entregamos na casa dela. Você acredita que 2 meses depois eles foram lá perguntar quando é que o centro ia aplicar o piso? Com o marido que era ajudante pedreiro, uai. Então é uma questão que a gente tem que estar atento. É uma questão que a gente precisa ter cuidado. Nós precisamos agir. E aí muito mal se evitaria se nós fôssemos mais ativos no bem. De vez em quando a gente reclama da violência, mas, questão 917 do Livro dos Espíritos, o egoísmo foi apresentado na 913 como uma chaga radical. E aí Allan Kardec pergunta nessa se é possível um dia vencer o egoísmo. Os espíritos respondem, mas o comentário de Allan Kardec ele é mais bonito e mais brilhante. O egoísmo será vencido pela educação. Não a que tem de fazer pessoas instruídas, mas a que tem de fazer pessoas moralizadas. Lá ele usa o termo pessoas de bem, mas como esse termo pessoas de bem hoje está tão banalizado e está tão mal utilizado, vamos considerar pessoas moralizadas?
pessoas evoluídas, pessoas que entendem as necessidades dos seus semelhantes. Nós estamos colocados aqui, existe lei de sociedade, terceira parte do Livro dos Espíritos. Nós não estamos aqui para passear. Eu estou na boa, não está nada me birvando, eu não tenho privação nenhuma. A violência vai bater à sua porta, meu irmão e minha irmã, se você não ajudar a diminuir a pobreza, a miséria e a dor, o sofrimento em torno de você. Isso não é uma ameaça, isso é uma constatação. A nossa felicidade de não morar tão perto assim da capital é porque a gente não vê todos os dias aquelas situações graves de assaltos em ônibus, de tiroteio, de comunidades perto de bairros nobres, onde as criaturas vão ser assaltadas e machucadas para roubar um tênis. E aí a gente começa a observar como nós ainda somos omissos, como nós ainda estamos em cursos dentro daquela questão 932 lá do Livro dos Espíritos, de não sermos atuantes o suficiente, ou tímidos e omissos, e querer, mas querer sem agir não é a mesma coisa, não é? Querer sem fazer não sai do lugar, não muda a nossa condição. E aí a gente começa a perceber assim, lá no capítulo 15 do Evangelho, no item 10, a gente observa bem isso. Não basta uma virtude negativa, quer dizer, não basta não ter vícios. É preciso fazer o bem. É preciso uma virtude ativa. E eu fiquei interessado também quando a gente foi estudar a questão 657, porque a gente pensa assim, então se eu não faço o mal e faço o bem, tá bom. Faço o bem na medida que eu posso. A gente tem que fazer o bem muito além até. Além daquilo que é necessário, daquilo que a gente precisa fazer hoje, porque acha que pode e faz pouco. Porque normalmente a gente coloca assim, eu posso, mas isso vai faltar para mim. Eu posso dividir, mas quem sabe eu ainda vou usar essa roupa aqui, aquele terno xadrez, né, que ninguém usa mais. Mas que podia servir de agasalho para alguém que está tiritando de frio. Mas a gente deixa lá, não, um dia vai voltar a ser moda. Aquela calça boca de sino da década de 70. Eu tive uma dessas, que coisa horrorosa hoje, né? Mas vai voltar a ser moda. E deixa lá empoeirando para a traça comer. É impressionante como nós somos omissos. É impressionante como nós somos tímidos na prática do bem em tão poucas coisas. Que nós poderíamos fazer mais. Nós não precisamos dar caminhões de cestas básicas. Mas estar aptos a, pelo menos, ajudar as pessoas que estão em torno de nós. E aí na questão 657 do Livro dos Espíritos, eles fazem assim, nós vamos responder por todo o mal que fizermos, mas também vamos responder pelo mal que decorra de não havermos feito bem. Não fazer o bem já é um mal. Não atuar, não agir. Então os bons, que são tímidos porque são omissos, se eles não quiserem e agirem, o mundo ainda vai continuar, planeta de provas e expiações por muito tempo. Porque a gente alardeia, né? Eu quero viver num planeta mais justo. A lei de justiça, amor e caridade colocada lá na terceira parte do Livro dos Espíritos. Como é lindo aquele capítulo. Mas, quando a gente fala em justiça, o que a gente está querendo realmente? A gente quer vingança? Normalmente, quando a gente vê pessoas clamando muito por justiça, ou elas querem benesses, um desconto aí nos impostos, a minha categoria ser vacinada primeiro, não é? Nessa situação, ser visto como prioridade sem ser. E a gente começa a achar que isso aí não é justiça, isso é privilégio. Ou então assim, fulano me assaltou, então eu quero justiça, eu quero que ele apodreça na cadeia. Mas isso é justiça ou é vingança? Tem muita gente que diz assim, eu quero muito ser amado, eu vim aqui ao centro porque eu estou me sentindo muito triste, eu não consigo arrumar ninguém, eu não consigo me casar, todos os meus relacionamentos fracassam. Te juro, Jair, dá vontade de falar assim, olha, se você pentear o cabelo, escovar o dente, botar um perfuminho, vai ajudar? Faz a barba aí, gente. Ajuda também. Né? As pessoas não fazem, elas querem ser amadas, mas elas não amam, elas não se doam. Você imagina uma pessoa que quer ser amada, que entra no lugar com aquela cara de que acabou de chupar limão, né? Poxa vida, vai atrair ninguém, vai assustar. Né? Um sorriso ajuda. Umas coisas. Pois é. Tudo, alguém tem que fazer por mim. O meu guia funcionário público deve ter tirado licença-prêmio, que está dando tudo errado na minha vida. Até no mundo espiritual, funcionário público é mal visto, gente. Eu que sou funcionário público há 30 anos, não acho isso não. Eu trabalho das 6 da manhã até as 10 da noite nesse período de aula remota para poder montar as minhas aulas, para poder gravar os vídeos das minhas aulas. A gente trabalha muito. Né? E essa é uma questão importante, porque a gente vai falando assim, justiça, amor e caridade, mas muita gente quer receber, mas não quer se doar. E muita gente quer ser amado, mas não quer amar. E a gente pensa o seguinte, não é amar no sentido de, eu amo os meus inimigos, eu vou levar eles para tomar um chazinho comigo. Mas será? Será que foi isso que Jesus disse? Ou amar os inimigos é nós não agirmos como eles em relação a nós? Como eles agiram em relação a nós? Tá? Isso é uma coisa importante a ser levada em conta, porque quando Jesus e as muitas pessoas que querem ser essa
passividade, essa coisa. Lá em Minas a gente diz assim, pasmado, né? Fica parecendo um poste, um morão no meio da cerca. Mas é exatamente isso. Aquela criatura que não sai do lugar, que fica só observando, está na beira do caminho. Morão no meio da cerca, a gente está na beira do caminho. Passa um monte de gente por ali, passa um monte de bicho encilhado e o morão fica lá parado. Né? A gente fica muito parecido com o morão no meio da cerca. Né? Não faz nada, não age. E a gente começa a perceber essas pessoas reconhecem. Não, tenhamos confiança. Tudo que está acontecendo aí está nas leis divinas. Nenhum de nós vai negar isso, gente. Mas olha só, vamos pensar aqui como, né, cientista. Se eu pego a minha mãozinha aqui e encosto numa panela que está a 100 graus, ou no óleo que está usado lá para fritar a batata, é uma lei divina que a minha mão vai se encher de bolhas. Mas ela precisava se encher de bolhas ou foi incompetência minha que encostei a mão na panela? Quando alguém desencarna por esta pandemia que aí está, muita gente diz, ai, ninguém desencarna antes do tempo. Não é bem verdade, porque os suicidas desencarnam antes do tempo. Porque se nós formos ao livro Missionários da Luz de André Luiz, nós vamos ver que nem todos são completistas, nem todos conseguem realizar tudo que vieram realizar na Terra, porque gastam o corpo antes, porque intoxicam o organismo físico antes que ele para de poder responder às necessidades reencarnatórias que nós temos. Então, não imaginemos que tudo o que está acontecendo está escrito na lei divina. Os próprios espíritos ensinaram isso a Allan Kardec. Que se a gente está passando por um lugar, uma telha cai na nossa cabeça, não imagine que foram os espíritos que jogaram a telha. Ou que a gente tinha que morrer com uma telhada. Não. Nós é que passamos, ou a telha que estava solta, ou alguém colocou a telha ou a escada que estava podre que se quebrou. Tem vários exemplos desses na codificação. Então entendamos isso. E aí eu fico arrepiado de novo, aquele arrepio no perispírito, né? Quando alguém diz assim, ai, fiquemos confiantes. Jesus está no leme. Eu amo o casal mineiro que canta essa música. Mas toda vez aí que eu escuto assim, Jesus está no leme, eu fico imaginando Jesus morrendo afogado, porque o leme está lá embaixo, dentro d'água, no fundo do barco. Jesus está controlando o timão, que aqui nos barcos antigos, né, naqueles veleiros, é aquela roda cheia de coisinha que a gente controla, mas mesmo o melhor timoneiro, gente, e realmente Jesus é o timoneiro divino do nosso planeta Terra, dessa embarcação chamada planeta Terra. Mas, mesmo o melhor dos timoneiros, ele precisa de outros marinheiros para fazer a embarcação seguir. Ele requer o trabalho de outros marinheiros. E é isso que nós somos chamados a ser. Marinheiros nesse barco, atuantes nessa transformação da sociedade, deixar de ser omissos, deixar de transferir para o outro, deixar de terceirizar, como o Jair falou. Terceirizar, alguém tem que melhorar. Eu vou eleger o político porque ele vai ser o salvador da pátria. E não olha o histórico desse político. E não olha o tipo de atuação que essa criatura já teve, os discursos que essa criatura fazia, que eram horrorosos já há 30 anos. E aí estamos hoje a pagar o preço dessas escolhas infelizes, em todas as instâncias. Então nós não podemos ser omissos, nós devemos ser também cidadãos. O espírita, apesar de nós reconhecermos que a vida espiritual prevalece em relação à vida material, nós estamos aqui na Terra. Na questão 132 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos benfeitores espirituais qual é o objetivo da encarnação, tá, gente? Na 167 ele pergunta da reencarnação. Na 132 é o objetivo da encarnação. E aí os espíritos falam que nós vamos passar por provas, que nós vamos realizar aprendizados, mas eles também dizem assim, fazer a parte que vos cabe na criação. Opa! Então cada um de nós, além do progresso próprio, além do desenvolvimento espiritual próprio com a reencarnação, temos o compromisso de cooperar com Deus na transformação. E aí ficou mais grave, né, Jair? Porque o nosso compromisso inicial era com Jesus, o governador espiritual do planeta. Mas nessa questão 132, os espíritos dizem que nós temos um compromisso com Deus, de fazer a parte que nos cabe na criação, de realizar aquilo que nós podemos. Então muitas pessoas dizem assim... Co-criadores, tem muita gente que assusta. Pois é, mas nós o somos. Quando nós recebemos os nossos filhos para educar, são irmãos nossos do ponto de vista espiritual, é verdade. Se nós formos à questão 379 do Livro dos Espíritos, vamos ver que alguns são mais evoluídos do que nós. Se hoje eu consigo lidar com tecnologia, se hoje eu tenho um canal no YouTube, se eu aprendi a editar vídeo, meu filho mais velho me colocou nesse caminho. Meu filho mais velho me apresentou um editor de vídeo, meu filho mais velho me apresentou a possibilidade de divulgar a doutrina espírita, como eu tenho feito hoje. Ai de mim se em 2018 eu não tivesse aprendido. As 120 palestras que eu fazia por ano presenciais teriam se reduzido a 0. E eu consegui sustentar o canal, eu montei um estúdio em casa, porque meu filho me ensinou. Então nós temos espíritos que estão chegando para nós mais evoluídos intelectualmente. Mas nós temos a tarefa de educá-los. A missão de servir de plataforma de lançamento para eles.
para que eles alcancem as culminâncias da evolução espiritual. Porque podem ter muito desenvolvimento intelectual, sim. Alguns podem ser missionários da luz também. Mas nós não sabemos. Então é melhor fazermos bem a nossa tarefa. Questão 385 do Livro dos Espíritos, questão 383. Fica de dever de casa para quem está vendo a gente aí, para quem está assistindo a gente aí. Porque são verdadeiras missões. A questão 582, tem gente que quer ser missionário da mediunidade, tem gente que quer ser missionário da tribuna espírita, esquece de ser missionário da paternidade e da maternidade, que são a nossa primeira grande missão. Então é essa questão que é colocada para nós. O nosso timoneiro divino, Jesus, ele não está mais materialmente junto de nós. E aí nós espíritas somos convocados. Nós cristãos, de um modo geral, mais amplo, você aí que é católico está me escutando, você que é protestante, não vamos nos dividir, não. Ao contrário, sejamos acolhedores. A mensagem de Jesus permeia mesmo as doutrinas que não são cristãs. Nós vamos encontrar as mesmas diretrizes de paz, de amor, de respeito, de equilíbrio no budismo, em todas as outras doutrinas. Os homens, as criaturas humanas, é que as interpretam mal, é que as utilizam mal. Muitas vezes nós vemos aquelas criaturas que mas determinada doutrina é só de terroristas. Mas, gente, se nós pensarmos bem, a diferença cronológica do cristianismo para essa doutrina que muitas pessoas preconceituosas, equivocadas, acusam de ser um ninho de terroristas, é de 600 anos. Onde estava o cristianismo 600 anos atrás, Jair? Nós estávamos acendendo fogueiras. Nós estávamos invadindo terras levando cruzadas. Eu fico apavorado toda vez que eu ouço cruzada espírita, porque remete ao pior tempo sombrio, mais sombrio do cristianismo, uma cruzada. É levar a mensagem de Jesus toda de amor, toda de paz, com violência. Então, gente, por favor... Hã? Levar com uma espada na mão. Pois é. Imagina quem é que vai acreditar. Olha, Jesus é amor, tá aqui. Ó. Se você não acreditar, eu te furo. Se você não acreditar, você vai para a fogueira. Gente, então, sejamos acolhedores. Sejamos, o termo ecumenismo, tá? Ele muitas vezes é equivocado, porque eles pensam assim, vamos reunir sobre uma bandeira religiosa. Não. Vamos disseminar o que há de bom em todas as religiões, para todas as religiões, até para os que não são religiosos, para que aqueles que não são religiosos se sintam confortáveis de abraçar uma religião de novo, se eles quiserem. Porque muitos o são. Muitos se dizem ateus apenas porque se frustraram, porque se decepcionaram com as fileiras religiosas por onde caminharam. E aí cada um de nós é convocado a ser transformador. Jesus não está materialmente presente entre nós. Então ele pede as nossas mãos emprestadas. Vamos lá emprestar as nossas mãos? Vamos lá emprestar os nossos braços para Jesus, abraçar o enfermo, abraçar o doente. Ai, na pandemia não pode. É verdade, na pandemia não pode. Mas nós podemos sim mandar aquela mensagem que é um abraço, que é um alento. Fazer a nossa oração e envolver a todos. E não apenas o do nosso grupo. E não apenas do nosso partido. E não apenas o que votou lá na urna eletrônica com o mesmo número que a gente. Não, gente, por favor. Não nos percamos nisso. É claro que agir na sociedade, e esse é um outro equívoco que as pessoas imaginam, o espírita não deve ser político, não deve se meter com política. Nós concordamos que os espíritas não podemos ser partidários. Porque todo partido só olha um lado. Só olha a sua parte, não é, Jair? E a proposta da doutrina espírita é olhar o todo. Agora, cada um de nós, quando resolve ser cidadão, quando resolve ser cidadã, quando age na sociedade, quando fiscaliza, quando atua na educação com coragem, quando cumpre aquilo pelo qual recebe, pelo qual é remunerado na sua tarefa, porque essa é uma questão que tem que ser colocada. Nós somos estelionatários. Se eu recebo para trabalhar X horas e trabalho X menos 2, eu estou sendo um estelionatário. Tem até um livro que fala isso, um livro que trata do vampirismo. Ele fala que você foi contratado para trabalhar, eu vou dizer um número aqui, vou criar agora, 10 horas, você trabalhar 9 horas e meia, você está furtando meia hora do salário que você combinou. Do patrão ou da instituição, porque se são funcionários públicos, eles também estão lesando a sociedade inteira. Então nós temos que estar muito atentos, muito cautelosos, fazer a nossa parte, entender que nós precisamos atuar sim, e não apenas nos momentos de emergência. E não apenas fazer assistencialismo espírita. Nós vamos voltar a distribuir cesta básica. Isso foi uma emergência no Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui de Seropédica, e é uma emergência em todas as situações do país, porque a fome está agraçando de novo. Mas que não paremos aí, que entendamos a nossa necessidade de ser atuantes em todos os aspectos, em se pudermos oferecer trabalho digno a quem pode trabalhar, e assistência a quem deve. Na questão 930 do Livro dos Espíritos, isso vai arrepiar a muitos espíritas de hoje,
esses que se dizem conservadores. E ontem mesmo nós assistimos a um material de estudos aqui do CERJ, da nossa Federativa Estadual, em que o Álvaro Crispino falava isso. A doutrina espírita ela é essencialmente progressista. Muitos de nós espíritas é que nos colocamos como conservadores equivocados. E aí essa questão 930 do Livro dos Espíritos deve deixar esses mais equivocados arrepiados. Porque Allan Kardec coloca lá, o que fazer uma criatura que, não sendo preguiçosa, não fugindo do trabalho, não encontra meios de se manter, não encontra meios de prover o seu sustento? Será que essa criatura deve se deixar morrer de fome? Questão 930 do Livro dos Espíritos. E os benfeitores respondem com uma frase, eles não desenvolvem, eles deixam para a gente pensar. Numa sociedade organizada segundo as leis do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Isso é bastante sério para nós, né? O que nós temos feito para que ninguém morra de fome? O que nós temos feito para que as criaturas na sociedade encontrem uma sociedade melhor? Se eu sou educador, eu tenho preparado bem as minhas aulas e feito a parte que me cabe com os meus alunos, ou é aquela pacto de mediocridade, né? Um finge que ensina, o outro finge que aprende, ninguém aprende nada e ninguém reclama também. Se eu sou profissional de saúde, eu estou fazendo realmente o que eu posso? Se eu sou gestor, eu estou me colocando como servidor da sociedade ou me servindo dela? Porque o que nós vemos hoje, que os nossos gestores, que os nossos legisladores atuam em causa própria, mas porque nós não fiscalizamos. Porque nós depositamos o nosso voto há 2 anos atrás, há 4 anos atrás, e não paramos para pensar assim, mas o que aquela criatura que eu ajudei a eleger está fazendo? Será que eu voto nela de novo por costume, porque ele é daqui da minha região? Então a gente tem que atuar mais, agir mais, sem ser partidário, porque partidarismo, na visão espírita, é falta de inteligência, porque a gente só olha uma parte, a gente só olha um dos lados. E a vida ela é cheia de lados para serem observados, e todos eles precisam crescer. Não adianta nós desenvolvermos só um braço, o outro braço ficar definhado. Não adianta nós desenvolvermos só uma perna, nós vamos capengar. Então, cada espírita, cada trabalhador, cada cristão, cada cidadão e cidadã, nós somos convocados a fazer o nosso melhor, o nosso máximo. E aí me faz lembrar, porque a gente já está chegando ao final aqui, o finalzinho do sermão profético, não é? Eu comecei lá no capítulo 24 de Mateus, com essa parte aí dos falsos profetas, e o que me causa muita espécie, que é essa questão da iniquidade aumentar e o amor esfriar, o amor de muitos esfriar. Não deixemos o nosso amor esfriar. Não deixemos, perseveremos até o fim, na qualidade de trabalhadores de Jesus, com Jesus, por um planeta melhor, por uma sociedade melhor. Mas no finalzinho, lá no capítulo 25 do Evangelho de Mateus, Jesus traz aquela parábola do juízo final. Kardec também põe no Evangelho segundo o Espiritismo. E ele diz que quando vier o Filho do Homem, na sua grandeza, ele sentará seu trono e colocará à sua esquerda, eu tenho que olhar aqui à minha esquerda, né? À sua esquerda os bodes, à sua direita as ovelhas. E um companheiro nosso aqui de Volta Redonda, que ele foi estudar teologia para poder compreender bem o Evangelho, Jesus é muito inteligente. Ele sempre falava de acordo com o entendimento da pessoa. Então, a gente entende que nessa parábola ele falava para pastores. Porque a gente sabe, mesmo sem... Aqui eu moro em Seropédica, eu tenho a possibilidade de observar em loco, né? Até porque a nossa universidade é rural, então a gente tem bodes, a gente tem ovelhas. E, gente, os bodes são muito teimosos, né? Você tenta levar um bode para algum lugar, ele resiste, ele te dá chifrada. E a ovelha não, é aquela coisa peludinha, fofinha. Você, de vez em quando tem que dar até uma bordoada nela, mas ela vai, mas vai. Então Jesus coloca isso. Aqueles que obedeceram serão colocados à direita, aqueles que não atenderam ao chamado ficarão à esquerda. E dirá aos que estão à direita: vinde a mim, vós, filhos preparados para a luz, para tomar posse do reino, porque eu tive fome, me deste de beber, tive sede, me deste de comer, estive preso e foste me visitar, estive enfermo e foste me visitar. E aí os eleitos dirão assim: mas Senhor, quando foi que nós fizemos isso? Porque nem eles mesmo reconhecerão. Olha que coisa interessante nessa parábola, gente. Os bons nem se reconhecem bons de verdade. Então, quando alguém começa a dizer assim, muito, eu sou gente boa, eu sou gente de bem, ele está fazendo propaganda. Os bons não se reconheciam bons. Nessa parábola Jesus aceitou o título de bom só Deus o é. E aí Jesus diz: toda vez que fizeste a um dos mais pequeninos, foi a mim que fizeste. Então olha quanto trabalho Jesus nos delega, né? Depois ele se volta para aqueles que não foram escolhidos, né? Para os bodes, para os resistentes, para os de provas e expiações, porque essa é a diferença, né? As ovelhas são regeneração, os bodes são provas e expiações. Apartai-vos de mim, ide para onde foi destinado para vocês aquelas criaturas que vão ser atormentadas. Porque eu tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, estive nu ou preso e não me assistisse. Mas Senhor, dirão eles,
Porque muitos são igual a Perpétua do Jorge Amado, né? Carola, ficam desfiando prece, ficam dando passe em casa espírita, ficam doando cesta básica, mas são fofoqueiros. Acaba de postar uma coisa negativa no Facebook e vai pro centro tomar passe ou dar passe. Imagina! Se for dar passe, então fica, imagina, descarregada de energia negativa que vai jogar em cima do outro. Ainda bem que ninguém recebe aquilo que não precisa ter sintonia. Mas a gente começa a perceber o seguinte, né? As criaturas ficam surpresas também, porque elas se achavam muito boas, elas se achavam cidadãos de bem, cidadãs de bem. Mas Jesus diz, elas foram omissas. Elas não atuaram tanto quanto puderam. E aí perderam a oportunidade. Que parte nós queremos ser nesse processo? Porque nós já estamos nele. Estamos vivenciando a transição. Que parte nós queremos ser nesse processo? Das ovelhas ou dos bodes? Porque Jesus conta conosco. Como eu dizia antes, para encerrar, meus irmãos, minhas irmãs, emprestemos a nossa voz para que a mensagem de Jesus chegue aos corações aflitos. Emprestemos as nossas mãos e os nossos braços para agir e fazer aquilo que for necessário, aquilo que estiver ao nosso alcance, no limite do nosso alcance, sem preguiças, para que Jesus possa levar o bem e o lenitivo às criaturas. Usemos as nossas pernas e as emprestemos a Jesus, para que elas nos levem onde está o necessitado. Não fiquemos esperando o necessitado bater a nossa porta. No nosso condomínio fechado, que tem porteiro, que tem guarita, quem é que vai chegar lá e pedir uma cesta básica? Ninguém. Não vai chegar na nossa casa. Mas nós podemos montar uma cesta básica, ir a alguém, a uma instituição, ou fazer uma doação para essas muitas instituições sérias, idôneas, que estão aí a cuidar, a prover, a garantir que numa sociedade organizada, segundo as leis do Cristo, ninguém morra de fome. Não, espíritas, não, meus amigos bons, não sejamos omissos. Sigamos com Jesus, façamos como ele. Jesus não se omitiu, jamais se omitiu diante do mal. E nós devemos fazer a mesma coisa. Senhor Jesus, toma-me, as minhas mãos, a minha voz, as minhas forças, e usa-me, Senhor, como instrumento do teu amor, como instrumento da tua paz. Muito obrigado a todos vocês, muito obrigado, Jair, companheiros da rádio, ouvintes, por esse momento que vocês me deram atenção. Muita paz a todos. Maurício, nesse momento nós temos aqui muitas mensagens, né? E até do professor Henrique Miranda, aí do Rio de Janeiro, né? O professor Henrique Miranda, ele nos acompanha sempre e brevemente estará aqui conosco também, fazendo a sua live, participando do nosso Caminhos da Luz. Eu gostaria ainda, Maurício, que nesse finalzinho de programa, e que também ficará aí à disposição na internet, né, para quem queira depois repassar, recomendar a alguém, enfim, estará lá. Eu gostaria que, para arrematar, a sua mensagem geral, para arrematar o nosso programa, o nosso bate-papo de hoje. Eu acho que eu gostaria de destacar a felicidade de ser espírita, porque conhecer a doutrina espírita, ela realmente, né, nos permite abrir um leque imenso de trabalho, de atividades. Cooperar com Jesus. Não vamos nos omitir. Não vamos nos colocar na condição de assistidos do centro. Eu estou em tratamento. Quando a gente viajava ainda para fazer palestra, e eu podia parar para autografar meus livros, porque a gente também tem alguns livros doutrinários publicados, as pessoas vinham cumprimentar, falar do estudo, e aí eu perguntava, que tarefa você faz no centro? Eu estou em tratamento, não faço nada não. Gente, às vezes está em tratamento há 5 anos, 10 anos, ou você só aposenta com 5, o INSS lá do umbral funciona. Então a gente tem que estar atento a isso, aproveitemos a oportunidade que nos foi concedida. Ser espírita, conhecer essa doutrina, entender essa doutrina, gente, como isso é importante, como isso é útil para nós. Uma amiga minha, muito querida, lá de Leopoldina, na zona da Mata Mineira, costumava dizer assim, nós espíritas temos uma oportunidade preciosa, já passamos por todas as outras religiões e fracassamos. Agora com a doutrina espírita não tem desculpa para dizer que não sabia. Vamos aproveitar o conhecimento, a doutrina da fé raciocinada, e ser instrumentos de Jesus. Nada de omissão. Ação no limite das nossas possibilidades. É a mensagem que eu gostaria de deixar. Maurício, eu quero te agradecer mais uma vez por ter atendido o nosso convite, né, e estar aqui conosco, essa mensagem muito bonita, que nos remete à reflexão. É isso que eu acho importante. Uma mensagem que, quando termina o programa, a pessoa continua refletindo, raciocinando, pensando. É assim que nós
colhendo os frutos, vamos melhorando, não é verdade? É isso aí. Refletindo, ouvindo, uns aprendendo com os outros, né? E isso é muito importante. Mais uma vez, repito, muito obrigado por tudo, pela sua atenção, tá? E brevemente estaremos, se Deus quiser, aqui batendo um papo. E eu aguardo a visita de vocês lá no nosso canal no YouTube, tá, gente? Se inscrevam, acione o sininho, aquelas propagandas que o youtuber faz, né? Se inscreva, acione o sininho, deixa um like, porque tem bastante vídeo lá pra gente fazer reflexões. É só colocar o seu nome, né, Maurício? Isso, é canal Maurício Mancini. Se você procurar exatamente assim, o nome é curtinho também, Maurício Mancini tudo junto, canal Maurício Mancini vai aparecer. Podem lá, se inscrevam no canal. Um grande abraço, uma ótima semana. Um grande abraço, muito obrigado a todos. Aqueles que nos acompanharam também, estiveram conosco, nossa gratidão, que tenham todos uma ótima semana. Obrigado também ao trabalho do Vinícius Andrade aqui na técnica. Até sábado.